Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vibra para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.vibraenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Após clicar, selecione o idioma de sua preferência. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, o áudio original em português pode ser silenciado clicando em Mute Original Audio na parte inferior da plataforma. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vibra e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Ernesto Pousada, CEO, e o Sr. Maurício Teixeira, CFO, além da presença de alguns executivos da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ernesto Pousada, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ernesto Pousada, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um prazer estar aqui com vocês para a gente revisar o resultado do nosso quarto trimestre de 2025 e de todo o ano de 2025. Então, vamos lá no primeiro slide. A gente falar um pouquinho sobre 2025, que foi um ano de inflexão e crescimento. Conforme falamos no nosso Investor Day, o ano de 2025 era um ano crítico e conseguimos executar um crescimento consistente com margens melhores a cada trimestre do ano. No quarto trimestre de 25, fizemos uma margem EBITDA ajustada de R$ 251 por metro cúbico e uma margem EBITDA ajustada recorrente de R$ 167 por metro cúbico. Se a gente tirar o impacto, especialmente de estoques, essa margem ainda teria R$ 10 a mais por metro cúbico, ou seja, uma margem aproximada de R$ 177 por metro cúbico, que seria o que nós aqui internamente consideramos a nossa margem de fato recorrente. Isso mostra a diligência da companhia em buscar o crescimento de market share junto com uma gradual expansão de margem. A gente conseguiu trimestre a trimestre ter incrementos de margem desde o primeiro trimestre até o quarto trimestre do ano e com crescimento de market share. Tivemos no quarto trimestre de 2025 um recorde de volume, o maior patamar dos últimos 12 trimestres. Market share de 24,5% no quarto trimestre de 25. Foi um crescimento de mais 0,8 pontos percentuais comparando ano contra ano. Resultados muito sólidos de EBITDA, superamos os 8 bilhões de EBITDA. Então, hoje a Vibra é uma companhia que concluiu o ano de 2025 com 8,2 bilhões de EBITDA e uma geração de caixa de 5,5 bilhões no ano. Uma geração expressiva, maior do que a do ano passado. Importante ressaltar que no terceiro trimestre nós tivemos uma liberação de caixa expressiva. E todo o esforço do management da companhia, e havíamos falado no terceiro trimestre, é que nós não devolveríamos esse capital de giro gerado no terceiro trimestre. De fato, isso ocorreu. Maurício vai comentar um pouquinho depois. A gente teve ainda alguns não recorrentes que ocorreram no quarto trimestre, mas o mais relevante foi a geração de caixa do ano, com um foco especial no terceiro trimestre, e que nós não devolvemos ao longo do quarto trimestre. O embandeiramento de 404 novos postos ao longo do ano, esse é um recorde histórico na companhia no número de embandeiramento. Redução da alavancagem, como havíamos falado aqui, para 2,4 vezes. Então, nossa alavancagem ficou abaixo de 2,5 vezes. E, finalmente, um retorno total ao acionista de 75%, considerando, nesse caso, a valorização da ação e os proventos. É importante dizer, falamos em 2024 e o ano de 2025 mostrou esse ano de inflexão,
de crescimento, tanto de market share, como um crescimento gradual nas nossas margens, graças a diversos trabalhos de eficiência que a gente segue fazendo dentro da companhia. Com isso, eu passo para o Maurício aqui para a estreia dele nesse webcast. Obrigado, Ernesto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse meu primeiro call de resultados da Vibra. Vou falar um pouquinho da parte financeira aqui, depois eu vou falar para o Ernesto. Então, aqui no próximo slide, a gente vê os grandes números aqui do resultado financeiro, começando pelo EBITDA ajustado, no consolidado 2.620. Lembrando que aqui tem 700 milhões aproximadamente de ganhos tributários aqui de recuperação de PIS/COFINS, que é o one-off, e entra no resultado contábil no quarto trimestre de 2025, mas que vai ser monetizado ao longo do tempo em que a gente utiliza esses créditos. Então, não aparece na geração de caixa no primeiro momento, agora. Então, 2.620 no consolidado, sendo 2.388 na Vibra, que é um crescimento, que é controladora, né, distribuidora, que é um crescimento de 83%, e a Comerc com 232 milhões de reais de EBITDA, que é lateral, 0 a 0 com o quarto trimestre do ano anterior, que já é uma vitória, considerando todo o cenário do setor elétrico e de geração distribuída, com todos os efeitos de curtailment, a gente conseguir compensar isso com eficiência em despesa, com entrada em operação de algumas geradoras novas, então conseguir ficar de lado esse EBITDA já é uma vitória, dado o cenário macro do setor. Entrando no fluxo de caixa, como o Ernesto comentou, a gente fechou um fluxo de caixa muito forte no ano, 5,5 bi. No quarto trimestre, especificamente, foi 1,4 bi, que a gente não devolveu nada em relação ao que foi conquistado em relação ao terceiro trimestre. Então, a capital de giro aí consumido foi de somente 27 milhões de reais na operação, começando contas a pagar, contas a receber e estoque. Então, aí gerando caixa de 1,4, sendo 1,2 na Vibra e 200 milhões aproximadamente na Comerc. O lucro líquido foi de 615 milhões de reais no consolidado. Aqui tem que também qualificar que a gente teve esse impacto positivo de 700 milhões de reais de crédito de PIS/COFINS, que impactou o EBITDA também, como eu já comentei no começo, mas a gente teve também o impairment no investimento da Comerc, no ágio reconhecido, de quase 1 bilhão de reais, 998 milhões de reais, que também jogou para baixo esse lucro. Então, no líquido, no efeito positivo de 700 milhões e negativo de 1 bilhão, tem 300 milhões de lucro bruto aqui, que penalizou o resultado do quarto trimestre. Tirando imposto de renda, vamos falar que o lucro seria uns 200 milhões de reais maior se não fosse esses dois efeitos. Sendo 569 na Vibra e 46 milhões na Comerc. Na Comerc tem um asterisco aqui que ele não tem efeito de marcação a mercado. Mas podemos passar para o próximo slide aqui para entrar um pouquinho em volumetria. Falando em volume, a gente tem aqui no ano de 2025 uma inflexão. Depois de anos subsequentes aqui de não crescimento de volume, a gente cresce no ano de 2025, chegando a 35,9 milhões de metros cúbicos. E olhando mais especificamente o quarto trimestre de 2025, a gente tem um crescimento ano contra ano de 5% em volume e um crescimento também de 3% em relação ao trimestre anterior. Entrando em despesas ajustadas, a gente vê aqui no quarto trimestre R$ 101 por metro cúbico, que aqui também vale a pena entrar em alguns detalhes que foram one-off no trimestre. A gente teve uma reestruturação organizacional que ensejou em despesas de rescisão no trimestre, mas que vai gerar o benefício futuro ao longo do tempo aí, com um quadro mais enxuto e mais eficiente, que acaba pegando full aqui no quarto trimestre. Tivemos também a provisão relevante de um cliente, numa rede de provisão de PDD ou PCE, como queira chamar, que penalizou também o trimestre, e também a operação de frete marítimo, que não existia no mesmo período do ano anterior e que passa a ter no quarto trimestre de 2025 full. Então, só tirando esses três efeitos aqui, a gente está num patamar aqui mais condizente com o que a gente esperava. Esses R$ 101 aqui ponderou aqui o ano, se a gente olhar 2025, R$ 92, que é acima do patamar que a gente quer operar, e temos muitas iniciativas aqui para controlar G&A e reduzir esse patamar. Mas o quarto trimestre foi impactado por esses três pontos aqui, um que se paga no longo prazo e os demais que são exatamente pontuais no quarto trimestre. A margem EBITDA ajustada, como o Ernesto comentou, vem crescendo consistentemente ano após ano. No quarto trimestre de 2025, a gente chegou na margem de R$ 251 por metro cúbico, que é um crescimento de 73% em relação ao ano anterior. E a gente vai passar agora por segmento. Na página seguinte, a gente pode ver aqui como é que foi rede de poste, né, falando do varejo. A gente cresceu 96% em relação ao ano anterior no EBITDA. E o volume cresceu 7% ano contra ano, quer dizer, a volumetria aumentando em metros cúbicos. Ganho de market share de 0,3 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior.
Então, foi um trimestre importante em ganho de market share na rede, em bandeirada. E olhando aqui o movimento do ano, que a gente já vinha sendo noticiado aí, com toda a melhoria institucional do setor, teve um ganho relevante aqui de market share na bandeira branca de 2,6 pontos percentuais ao longo do ano, terminando com 6,9% de market share na bandeira branca. Então, 30,8% na bandeirada e 6,9% na bandeira branca. Crescimento nos dois segmentos, subsegmentos. Passando aqui, qualificando um pouco mais o varejo, alguns pontos importantes. No próximo slide, a gente vê que a gente teve, como o Ernesto comentou, 100 novos postos no quarto trimestre de 2025, mantendo o pace aí do ano, em que no ano a gente fez 404, né, aí uma média de 100 por trimestre, que foi o recorde dos últimos 5 anos, quer dizer, um movimento forte, e trazer novos postos com volume para a rede. A gente tem hoje uma base de 7.456 postos, com presença em todas as unidades federativas do Brasil, e também é reconhecido como a marca de posto mais confiável e o líder na preferência do consumidor. PR Mania cresceu 115 lojas ano contra ano e um GMV com crescimento de 16% também ano contra ano, representando a 7ª maior franquia do Brasil com 1.517 operações. Em aditivados também a gente manteve a liderança do market share com 39,8%, com um mix de 22,4%, que é um aumento de quase um ponto percentual ano contra ano, e um crescimento de lucro bruto nesse produto também de 26% em relação ao ano anterior. B2B. B2B, a gente tem um crescimento também de EBITDA de 52% ano contra ano. O volume cresce ano contra ano 2%, anda de lado em relação ao trimestre anterior. Diesel cresce ano contra ano 3%. Aviação cresce 12% ano contra ano. TRR cresce em relação ao ano anterior e ao trimestre anterior, 2 pontos percentuais. Não, 2,9% em relação ao trimestre anterior e 1% em relação ao ano anterior. E o market share chega a 32,5% no B2B, em clientes diretos. Passando um pouquinho do lubrificante, também que é um foco aqui do ano e uma diretriz que a gente tem agora, comunidade de negócios focada e direcionada para lubrificante. A gente tem um crescimento de 12% ano contra ano. No trimestre, em relação ao trimestre anterior, tem uma sazonalidade natural já esperada aí com essa queda, mas ano contra ano a gente cresce 12%. Foi um recorde de volume no ano de 2025. Nosso market share cresceu ano contra ano em 1,7 pontos percentuais, chegando a 21,2%. A gente tem um crescimento na margem também, então é uma venda que cresce, ganha market share e ganha na margem também. A Lubrax Mais é a 5ª maior franquia do Brasil e teve um crescimento de 32% nas vendas de produtos sintéticos ano contra ano. Vamos falar um pouquinho agora de Comerc. Comerc, como eu comentei no começo, teve um EBITDA que foi neutro em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, 232 com 231. Se pegar a AdStake, cresceu 4%, considerando a participação nas investidas, em que a Comerc não é controladora. E ano contra ano, a gente foi de 1,77 bi para 1,92 bi, crescimento de 1,4 pontos percentuais, que está no centro da faixa do guidance formal que a companhia deu, que era entre 1,50 bi e 1,150 bi. Então, fechamos o ano, como a gente já esperava quando foi revisto esse guidance, em 1,092 bi. Uma conversão de caixa forte, então a geração de caixa no ano foi de 816 milhões de reais, e a gente vê aqui o EBITDA qualificado por esses componentes que eu falei. Tem o efeito do curtailment, que saiu de 8% para 22% de 2024 para 2025, mas a companhia, na execução, conseguiu compensar isso com a entrada em operação de novas GDs e manutenção das despesas operacionais. E também um ganho aqui no descruzamento de participação com sócio, que também trouxe resultado aqui para a gente. Falar um pouquinho agora também de estrutura, fechando aqui as unidades de negócio, falar de estrutura de capital aqui e alavancagem, no próximo slide. A dívida líquida, ela andou praticamente de lado aqui, foi de 18,8 para 19,2 bilhões, que quando eu olho o índice, caiu de 2,7 vezes dívida líquida EBITDA para 2,4 vezes, que está em linha com o objetivo que foi comunicado de chegar abaixo de 2,5 vezes. Então, a gente chegou lá, então chegou a 2,4 vezes, e a gente está fazendo uma gestão muito forte de continuidade, de redução consistente dessa dívida líquida. A gente também emitiu agora, anunciou anteontem, né, na terça-feira, uma nova emissão de dívida, a 10ª emissão de dívida da Vibra, no nível da Vibra, controladora, que é uma operação incentivada, que vai trazer custos abaixo do CDI com prazo de mais de 12 anos, e com esse recurso a gente vai
pré-pagar dívidas que têm prazo médio de 3 a 4 anos com custo acima do CDI. E é o início do processo de liability management que a gente está fazendo esse ano e vai continuar fazendo. Então, o primeiro passo está sendo dado agora, uma operação que está no mercado. Amanhã começa o roadshow, né, a emissão de dívida, e a gente está para emitir ainda dentro do mês de março. Então, já estamos fazendo esse movimento de reduzir o custo da dívida também, além de todas as iniciativas operacionais para poder reduzir, né, a dívida através da geração de caixa vindo do negócio. CAPEX foi de 588 milhões de reais no trimestre. Então, a gente tem aqui Comerc, 110 milhões de reais. A parte de bonificação a cliente para embandeiramento, 229. E toda a parte de infraestrutura e de distribuição, 249 milhões no quarto trimestre, totalizando no ano um CAPEX de 2 bilhões de reais. O lucro líquido foi de 615, que é um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Lembrando que a gente foi aí no líquido penalizado por esses efeitos one-off aí, principalmente o impairment da Comerc. Mas mesmo assim, a gente apresenta um crescimento de 20%. E a gente distribuiu 75% do lucro para os acionistas, seja 1.200 em JCP dividendo, que é cash, né, um dividendo em dinheiro, e 800 milhões em dividendos em ações, que é a bonificação, que dá um payout de 75% do lucro. E aí eu devolvo a palavra para o Ernesto aqui para completar aqui a nossa apresentação e falar um pouquinho de futuro. Ok, obrigado, Maurício. Falando um pouquinho da nossa agenda ESG, a gente teve uma participação bastante ativa na COP30. Temos falado muito sobre o combustível sustentável de aviação, tanto na COP como iniciamos um programa pioneiro no Brasil, no aeroporto de Salvador, em que hoje nós temos 2 voos diários até o final de 2026. São os primeiros voos no Brasil utilizando o combustível sustentável de aviação, tudo de forma piloto. Também continuamos envolvidos no nosso movimento da violência sexual zero, que é uma agenda que a gente tem bastante forte por todo o Brasil, e esse projeto de energia limpa para o povo Caiapó, lá da Amazônia, que veio através da Comerc, e nós estamos dando continuidade. Também ao apoio ao projeto Infância Segura, na COP30, enfim, diversas iniciativas da companhia na direção tanto do meio ambiente, como também direções em direções na parte social do país. No próximo slide, queria falar um pouquinho do que nós chamamos o nosso Vem de Vibra. É o 3º ano consecutivo que a Vibra faz um evento de grande magnitude aqui no Rio Centro. Esse ano foram nos dias 24 e 25 de fevereiro, onde nós engajamos toda a nossa revenda. Nós tivemos cerca de 4.000 participantes, mais de 15 horas de conteúdo, 40 estandes, 25 ativações e quase 2.000 negócios fechados. Então, a gente transformou essa convenção, na verdade, numa grande feira de negócios, onde nós fechamos novos embandeiramentos, novas lojas BR Mania, novas lojas do Lubrax, e realmente tomou uma magnitude muito grande, um evento que a gente percebe a nossa revenda extremamente engajada, interessada em crescer em novos embandeiramentos, interessada em colocar mais combustível aditivado. A gente também fecha novos desenhos de pista para que você tenha, o revendedor tenha a oportunidade de colocar tanques para poder aumentar a venda aditivada. Então, realmente uma feira de negócio, e são 2 dias aqui no Rio Centro com uma revenda muito engajada conosco para esse crescimento que nós estamos vislumbrando pela frente. E no último slide, falar um pouquinho de futuro. Então, 2026, algumas iniciativas para geração de valor. Em termos de excelência operacional, a gente vai continuar aí a nossa otimização logística e ganho de produtividade. O Maurício comentou, nós temos para o ano de 26 uma redução no nosso unitário de SG&A. Isso certamente vocês verão aí ao longo do ano nas despesas operacionais da companhia. Com a dissolução da joint venture da Evolua, a gente já tem montada uma mesa de trading de etanol, lembrando que essa dissolução ela acontece agora em 31 de março, então a partir de 1º de abril a gente ganha flexibilidade no suprimento de etanol, que certamente trará mais competitividade para a Vibra. Falando do regulatório, ainda continuamos uma agenda que andou muito ano passado, mas temos uma agenda prioritária aí junto com o ICL, a questão da bomba baixa, que é quando os postos, alguns postos, eles acabam colocando menos combustível do que aparece na bomba, a monofasia estadual do etanol e a fiscalização da mistura do biodiesel. Não menos importante aqui, o crescimento de market share.
né? Obviamente, nós temos que olhar isso sempre de maneira trimestral ou até anual. A Vibra está caminhando e, conforme temos falado, o ano de 25 já mostrou isso e o ano de 26 certamente mostrará um ganho sustentável de market share. Trimestre a trimestre, mês a mês, nós vamos estar sempre trabalhando para maximizar o melhor resultado para a companhia. Mas quando a gente olhar no final de 26, teremos um ganho de market share e isso aliado a uma disciplina comercial, a uma evolução contínua das nossas margens. Acho que o que nós trabalhamos aqui na Vibra é para que esse crescimento, tanto de share como de margem, ele seja estrutural. Há 3 anos atrás falávamos de margem de 100, 110 reais. Hoje estamos falando de margem de 170, 180 reais. E nós vamos continuar nessa direção das margens. E vamos, ao mesmo tempo, como retomamos em 25, continuar ao longo de 26, o nosso crescimento estrutural e sustentável de market share. Estrutura de capital, Maurício também já comentou algumas ações que já fizemos agora no começo do ano, mas vamos estar trabalhando para otimizar nossa estrutura de capital, principalmente através de liability management e essa parte toda de endividamento. Então, com isso, eu concluo aqui a apresentação e a gente abre para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Olá, Ernesto, Maurício. Maurício, bem-vindo aí, acho que sucesso aí na nova empreitada. Acho que tenho duas perguntas aqui do meu lado, pessoal. Acho que a primeira, a gente está vendo um cenário bem diferente do que a gente viu ali no começo do ano em relação ao suprimento, né? Acho que tem, dado o cenário do conflito ali no Oriente Médio, a gente tem visto o preço do combustível no Brasil volta de novo descolando no mercado internacional, um cenário de certa forma até parecido com o que a gente viveu em 2022, né? E aí, quando a gente olha nesse cenário de um volume talvez um pouco mais seco, talvez uma dificuldade aqui maior até de abastecimento no Brasil, vamos dizer que pelo livro-texto aqui a gente deveria esperar um mercado talvez até mais positivo em termos de margem para o setor. Então, na verdade, eu queria ouvir um pouco de vocês como vocês estão vendo esse ambiente, né? Principalmente aqui em relação a abastecimento e margem agora para as próximas semanas ou até meses, se continuar esse cenário agora de defasagem de preço aqui no mercado doméstico. E se pudesse também pincelar um pouco sobre como que foi em janeiro, ajudaria bastante. O segundo ponto, a gente viu algumas notícias recentes sobre Comerc, né, sobre um possível merge da companhia. A gente vem abordando esse tema já há algum tempo aqui, sobre um possível desinvestimento da companhia em Comerc, ou até um spin-off. Acho que eu queria ouvir um pouco de vocês também sobre como vocês têm lidado com a estratégia aqui de alocação de capital na Comerc, né? Se tem alguma coisa aqui mais para o curto prazo, se o merge realmente é o que talvez faça sentido agora. É, Enfim, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Obrigado, pessoal. Eu pego as duas aqui, qualquer coisa o Maurício complementa, mas obrigado, Gabriel, pela sua pergunta. Falando um pouquinho, começar talvez no final da tua primeira pergunta, janeiro, como eu disse, janeiro a gente viu um mês de janeiro com um mercado com muito produto, muita disponibilidade de diesel, e que a gente optou, como eu sempre tenho dito, a gente está otimizando o resultado da companhia. Então tivemos uma perda de share em clientes não recorrentes da companhia, em clientes não recorrentes da companhia, inclusive a nossa rede embandeirada, ela seguiu crescendo e nós vamos continuar com foco sempre, como eu disse, de crescimento estrutural. E nós procuramos maximizar o resultado da companhia em janeiro. Essa dinâmica, ela muda rapidamente quando a gente olha, né, principalmente a partir de março. E na sua pergunta, eu queria deixar muito claro que a Vibra tem os estoques para atender os seus clientes habituais. Não estamos passando por nenhum problema de desabastecimento na companhia. Nós temos todos os estoques para a gente poder atender os nossos clientes. E quando fala de margem, eu acho que margem a gente tem que olhar de maneira estrutural. A Vibra não olha de maneira pontual. Nós vamos seguir o nosso trabalho gradual de eficiência interna da companhia que eu mostrei no último slide, para que a gente gradualmente continue essa evolução de margem. E esse é o nosso objetivo do ano. O objetivo nosso da Vibra do ano é continuar crescendo as nossas margens, mas sempre fazendo isso de uma maneira muito, muito responsável, muito cuidadosa, para que a gente possa estar
sempre mantendo os nossos clientes competitivos, mantendo a nossa rede crescente, como temos feito, e maximizando ao mesmo tempo o resultado da companhia. A sua segunda pergunta sobre o merge da Comerc, enfim, eu acho que é algo que a gente vem debatendo. O nosso foco, e você viu aí pelos resultados do quarto trimestre, é transformar a Comerc realmente numa empresa extremamente eficiente, que possa ter uma geração de caixa. Nosso trabalho todo, talvez ainda não, devido aos níveis de curtailment, talvez não ainda em 26, mas que a gente possa chegar no break-even de geração de caixa, do free cash flow da Comerc. Esse é o nosso esforço. E, obviamente, a gente está sempre olhando e buscando oportunidades, mas nesse momento nós não temos nada além disso para comentar sobre Comerc. Obrigado, Ernesto. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto, Maurício. Maurício, bem-vindo aí à Vibra. A gente já teve lá na sua passagem pela Localiza uma breve intersecção. É bom vê-lo novamente aqui na Vibra. Duas perguntas aqui. Uma, talvez pensando no custo das importações, e aí acho que dois ângulos, né? Um ângulo de repasse no mercado e um outro de receio aqui com a ponta short lá do hedge das importações. Normalmente você fica long no produto físico, mas fica short no heating oil para zerar a exposição. O heating oil a gente viu subiu muito, o preço no mercado doméstico não tanto, né? Ou ainda não subiu pela Petrobras, eu entendo já subiu em alguma medida a mercado, dada essa necessidade de abastecer. Então, enfim, se puderem comentar aí no efeito da importação, tanto no hedge como nesse repasse. E o segundo tema é de embandeiramento. Acho que eu deixo vocês responderem, depois trago outro tema, já que é diferente. Tá bom. Então, sobre a primeira pergunta, esse custo das importações, do short, todas as nossas importações, como você disse, enfim, nós fazemos o hedging e esse repasse, ele está sendo feito, obviamente, né? O repasse de todo o produto importado da companhia. Seja lá o custo que nós estamos incorrendo nesse produto, isso entra no nosso mix. É claro que ele tem um impacto, dado o mix nosso ser bastante mais concentrado em volume Petrobras, ele se dilui um pouco na nossa operação, mas todo esse valor que está sendo importado, né, esse custo a mais que nós estamos incorrendo, ele obviamente está sendo passado, enfim, aí nós não temos, nós estamos passando isso adiante como margem. E aí, Ernesto, eu imagino que, vamos dizer, esse repasse fortalece a tua proposta de valor do embandeiramento, né? Porque eu imagino que o teu volume que não tem uma relação contratual, você não tem obrigação, vamos dizer, de abastecer se ele não cobrir os teus custos, você não vai vender um negócio com prejuízo. Já o teu volume contratado, não, você tem lá uma garantia de cumprir, né? Se puder, talvez, comentar um pouco sobre isso, e acho que pode até ser uma boa entrada aqui para o tema do embandeiramento que eu queria trazer. Nos últimos calls todos, a gente sempre perguntava aqui da história do embandeiramento abaixo de amortização e tudo, e eu acho que esse TRI marcou uma virada, ou pelo menos o quarto trimestre, os investimentos de embandeiramento foram bem acima de amortização. Parece um ambiente favorável, né, para embandeirar, sobretudo no contexto atual de mercado. Se puder comentar um pouco sobre, enfim, duração de contrato, se vocês estão acelerando, antecipado, pós-antecipado, qual é a estratégia no embandeiramento, né? Obrigado. A nossa estratégia de abastecimento, é bom deixar claro, é prioridade para os nossos clientes contratados, e também continuamos atendendo postos bandeira branca que estamos engajados, como a gente sempre fez, engajados em novos embandeiramentos. Agora, Regis, sem dúvida alguma, a companhia está no momento, já desde o final do ano passado, muito forte do movimento de embandeiramento. O movimento é muito positivo. A gente sentiu isso nesse evento no Vende Vibra. A gente lá fechou um número recorde de novos embandeiramentos para um evento só. Nós praticamente assinamos diversos contratos lá durante o evento. Então a gente percebe um engajamento ainda maior
E, claro, esse momento também, ele gera o que você comentou, o valor da nossa proposta de valor, né? Que não é só sobre garantia de fornecimento, mas é também sobre isso, né? E nós, nesse momento, a nossa rede, nós estamos protegendo a nossa rede e disponibilizando o produto, todo o estoque que a gente tem disponível para que não desabastecer o mercado da nossa rede. E com isso, a gente está, sim, sendo bem direto na sua pergunta, vendo já desde o final do ano passado, continuando nesse primeiro tri, acentuando um pouco mais agora em março, mas um maior nível de interesse, seja de novos bandeiras brancas, bandeira branca embandeirando conosco, mas também de uma aceleração de postos que estavam em discussão contratual e acelerando isso também para que eles contratem, façam novos contratos conosco. Perfeito. Obrigado, Ernesto. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto, Maurício, bem-vindo. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho um follow-up e depois duas perguntas, se eu puder. O follow-up na Comerc, vocês mencionaram que o objetivo é buscar o break-even de free cash flow, né? Se pudesse, talvez, falar um pouquinho de timeline para que isso aconteça, para contextualizar, seria interessante. A minha primeira pergunta seria em como pensar na geração de caixa para 2026, né? Comparado com o número forte que vocês apresentaram em 2025, se a companhia vai buscar algo ainda superior, né? O que vocês têm no budget para o ano? E ligado a isso, o que vocês estão vendo de CAPEX para 2026, tanto em investimento caixa quanto nas bonificações? Muito obrigado. Eu posso falar e o Maurício fica à vontade se quiser complementar. Na Comerc, obviamente isso depende muito, Bruno, sobre o curtailment, né? Eu acho que a gente tem que observar os níveis de curtailment da companhia, mas o nosso timeline aí é tentar a gente chegar lá no ano de 2027. Então esse é o nosso desafio operacional para que a gente, em 2027, consigamos aí atingir esse break-even. Na tua segunda pergunta, eu acho que nós sim temos ambições maiores do que fizemos em 25 para 26, em termos de cash flow. Um trabalho bastante forte que a gente vai continuar fazendo e fazendo ainda mais focado, e tenho discutido bastante com o Maurício nos últimos dias, o nosso entendimento que capital de giro cada vez mais, especialmente num ano como nós estamos começando esse ano, capital de giro será um foco bastante, ainda maior, não que não tenha sido, mas ainda maior da companhia na busca de mais eficiência e buscar mais geração de caixa. É claro que quando você trabalha no capital de giro, não dá para você ter melhorias expressivas todos os trimestres. Então, isso é praticamente impossível. Mas a mensagem que eu quero passar para vocês, a nossa ambição é que seja maior do que 2025, a geração de caixa, e um foco da companhia muito grande em capital de giro ao longo de 2026. Complementando aqui, Ernesto, e Bruno, obrigado pela pergunta. Realmente, capital de giro é uma das grandes prioridades, até minha aqui, pessoal, assim, no meu mandato. E a gente está olhando aqui uma disciplina muito grande, uma governança, de acompanhar cada linha de balanço com um dono que vai reportar isso para mim mensalmente. E a gente vai procurar alternativas aí e oportunidades para a gente consistentemente reduzir esse capital de giro. A companhia teve um degrau já no terceiro trimestre do ano passado, que a gente conseguiu manter no quarto trimestre, que já foi aí uma conquista. E agora a gente tem que gradualmente, lembrando que tem oscilações naturais do negócio, da logística, do estoque, que podem oscilar de um trimestre para o outro, mas direcionalmente e no médio prazo, a gente vai trabalhar nesse horizonte aí de reduzir capital de giro e melhorar o ROIC. E capital de giro. E tinha o CAPEX também, né? Desculpa. Desculpa, perspectiva entre investimento e bônus. Desculpa, tá certo, Bruno. O CAPEX de 2026, ele direcionalmente está na mesma ordem de grandeza que nós tivemos aí ao longo de 25. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto, Maurício. Acho que do meu lado aqui sobrou um follow-up, eu acho que muito nessa linha aqui de discussão de capital de giro.
Eu queria talvez tentar pegar com vocês assim algumas informações que eu acho que ajudam a gente a entender de fora, é, principalmente no que tange aqui mix. Então, quando a gente fala de sourcing aqui, suprimento, se vocês puderem passar para a gente uma visão que vocês têm internamente sobre como que Petrobras versus importado é, participa aqui na decisão de vocês de otimização de capital de giro. Imagino que tem uma diferença aqui em termos de pagamento que seja relevante. Então, no momento onde vocês estão crescendo o volume, talvez a fonte de suprimento ela também importa em termos de, de como que você cresce e como que isso impacta a sua geração de caixa ao longo desse período de crescimento. E queria entender um pouco com vocês aqui o que é que a gente pode esperar para capital de giro, especificamente assim, olhando o primeiro trimestre, né, que é um trimestre que tem um impacto de efeito calendário também, que se eventualmente a gente tiver algum ajuste de preço, talvez isso também acabe mexendo em expectativa de capital de giro. Então, eu queria pegar com vocês um pouco dessa perspectiva aqui do que imaginar para isso no curto prazo e dadas essas nuances aí de suprimento. Obrigado. Eu posso, o mix de sourcing, obviamente, Rodrigo, ele tem um impacto, né, no nosso capital de giro. Ele não é um driver, em geral, da companhia para tomar a decisão do nosso sourcing, já dado o sistema de cotas que a gente tem com Petrobras. Então, a nossa estratégia de sourcing, ela não necessariamente o principal driver por capital de giro, dado que você tem diferentes níveis de contas a pagar, dependendo do sourcing que você tem. No primeiro trimestre, obviamente, o nosso capital de giro vai sofrer alguns impactos. Eu não sei dizer como vai se comportar o preço no mercado local da Petrobras, mas é um fato que a gente vem tendo aumentos dos nossos produtos importados, né? Então, obviamente, isso tem um consumo de capital de giro. Por outro lado, nós estamos trabalhando já desde o primeiro mês em várias ações para mitigar esses efeitos e para que a gente possa, como o Maurício disse, manter o nosso capital de giro bastante sob controle. Realmente aqui a decisão entre comprado nacional e importado é mais drivada pelo preço do que pelo prazo. Mas claro que quando a gente for olhar importado da opção A ou B da fonte, o capital de giro vai ser levado em consideração sempre e faz parte das ações que a gente tem aqui na gestão de capital de giro que a gente está implementando. Mas internacional e importado vai ser a diferença de preço e a arbitragem entre esses preços. Perfeito. E só um follow-up ainda nessa questão, assim, quando a gente fala, e aí olhando um ambiente de juros ainda alto, assim, a gente fala de crescimento, como que, e aí talvez sem pensar em estratégia de suprimento aqui, talvez expurgando o efeito de suprimento, de estratégia de suprimento e efeito de preço de produto, né? Pensando mais em volume mesmo, assim, como que a gente deveria pensar crescimento conversando com investimento em capital de giro especificamente, né? A gente deveria esperar que à medida que você vai crescendo, a gente deveria esperar um crescimento, diria que talvez de capital de giro aí ao longo do ano, um crescimento talvez de 5, 6% de volume que vocês possam ter, vamos supor. Como é que vocês colocam isso na balança aqui, em termos de capital empregado, em capital de giro, só para entender um pouco, né? Se a gente deveria esperar consumo contínuo de capital de giro porque você está crescendo. Acho que é basicamente esse o bottom line aqui, né? No fim do dia, imagino que sim, mas só para a gente entender e alinhar expectativas. Eu acho que, Rodrigo, nós vamos trabalhar, lembrando que o crescimento, como eu digo, assim, o crescimento ele também não vai vir em grandes solavancos. Ele deve ser um crescimento gradual. Obviamente, ele vai ter um consumo de capital de giro, é natural desse crescimento, e eu preciso manter os dias de estoque para manter o meu atendimento, então isso é natural, mas ele é gradual. E nós vamos ter ações para mitigar, outras ações para mitigar esse efeito. É claro, nesse momento isso é uma ambição, mas essa é a maneira, é o mindset da companhia, a gente manter bastante estrito o nosso capital de giro. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tasso Vasconcelos, do UBS. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Ernesto, Maurício. Primeiro, Maurício, bem-vindo e boa sorte nos novos desafios. Ernesto, acho que a gente já discutiu bastante aqui a questão de working capital, geração de caixa. Eu queria, talvez, explorar esse tema sobre uma outra ótica, que é a do relacionamento com o cliente, né? Vocês, obviamente, têm alguns contratos mais longos, clientes mais antigos. Se vocês puderem comentar um pouquinho como é que funciona esses contratos, qual que é a flexibilidade que vocês têm de ajustes, tanto os contratos já assinados e contratos mais antigos, e principalmente os contratos mais novos, ou as conversas mais recentes que vocês têm tido, eventualmente, com novos clientes, ainda mais nesse cenário de incerteza que a gente tem visto, como que vocês têm eventualmente ajustado, né, ou procurado ajustar esse relacionamento, esses contratos com os clientes de uma forma geral. Uma segunda pergunta, Ernesto, e eu acho que até tem sido um tema recorrente aqui do meu lado, olhando mais no horizonte de médio prazo, em termos de alocação de capital, né? A gente já até conversou um pouquinho de Comerc aqui, mas na ponta oposta, em termos de eventualmente novos investimentos, como que tem avançado as discussões do lado de vocês? Chegou a avançar de alguma forma? Eu lembro de vocês comentarem muito da questão de gás natural, né? Então, pegar um update de vocês também em alocação de capital, eventualmente na ponta de compra, aí olhando no horizonte de mais médio prazo. Tem essas duas aqui do meu lado. Obrigado. Obrigado, Tasso. Não, assim, acho que todos os nossos contratos, obviamente, eles prevêem reajustes adequados à composição do mix que você tem em cada um desses contratos. E nós estamos mantendo as mesmas discussões para os novos contratos. Então, esse está bastante coberto, cada um deles com diferentes níveis de volumes e margens, mas sempre com fórmulas que, de alguma maneira, nos protegem nesses momentos, simplesmente para que a companhia não venha a ter eventualmente um prejuízo. Então, isso está bastante bem desenhado e construído na companhia, e, enfim, e vamos manter isso. Com relação a novos investimentos, né, a gente tem sido bastante rigoroso em termos de novas alocações de capital. Eu já falei no Investor Day, eu acho que crescimento em gás natural, crescimento em lubrificantes são oportunidades que a gente vai estar sempre buscando. Eventualmente, novos investimentos em logística que possam fazer sentido para nós, em termos de, principalmente nesse caso da logística, de sermos mais eficientes, mas sempre isso com rigor. Eu acho que é isso que vocês têm observado nesses 3 anos, apesar de diversas conversas e do nosso próprio planejamento estratégico, com muito rigor, assegurar que qualquer movimento de novas alocações de capital, elas sejam feitas com retornos mais altos e menores riscos. É isso que a companhia está buscando para assegurar que no pós-aquisição a gente, de fato, venha a ter resultado com essa aquisição. Inclusive, vocês podem observar que, apesar de várias discussões e tudo, não executamos nada, porque entendemos que, nesse momento, não existiu nada que fosse value accretive para a companhia. Então, mas estamos sempre, até no nosso dever fiduciário, avaliando todas as alternativas estratégicas que podem existir a qualquer momento. Tá claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Conrado Wegner, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de pergunta aqui. Eu queria fazer um follow-up bem rápido na pergunta de embandeiramento em relação ao prazo dos contratos, mais para saber se está tendo alguma demanda por mudança desses prazos ou se os novos continuam sendo feitos aí na casa dos 5 anos. Aí a minha pergunta aqui é na parte dos lubrificantes. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês podem dizer um pouco como está evoluindo a utilização da fábrica de vocês. E a outra seria que na parte da expansão internacional, vocês já mencionaram que ela pode ser feita aí no lado dos lubrificantes através de parcerias. Então, eu queria saber se vocês podem dar um pouco mais de detalhe qual tipo, o formato dessa parceria que vocês buscam, se seria com um produtor local ou se pode ser com um distribuidor para eventualmente ser atendido a partir de volumes do Brasil, até para saber se faz sentido exportar os lubrificantes ou se é mais interessante mesmo um produtor local. Obrigado.
Bom dia, Conrado. Obrigado pelas perguntas. O prazo de embandeiramento ele segue exatamente os mesmos moldes, não é só 5 anos, a gente tem de 3 a 5 anos o prazo médio de embandeiramento e isso vem se mantendo, né? Não tem mudança nenhuma que a gente pode observar dos últimos 5, 7 anos da companhia. Ele segue aí num prazo médio de 5 anos, como você colocou. Então, isso está bastante sob controle. Sobre lubrificantes, a expansão internacional, acho que ele tem alguns viés. A gente recentemente abriu uma filial na Argentina para que a gente pudesse ter estoques lá posicionados na Argentina. Antes a gente exportava a partir do Brasil, então agora a gente avançou e vamos ter estoques posicionados na Argentina do nosso produto. Então essa é uma maneira da gente avançar e vamos seguir avançando em outros países da América do Sul, já que o nosso market share nesses países aqui da América do Sul ele é muito baixo, então nós temos de fato uma oportunidade relevante de crescimento, apesar que o Brasil ainda segue sendo a maior oportunidade de crescimento, e vamos também trabalhar a marca Lubrax, onde ele já tem um recall, e isso a gente fala de alguns países aqui mais ao sul da América do Sul, então como Argentina, Chile, Paraguai, são países onde essa marca Lubrax já esteve, e nós vamos buscar esse crescimento. Para outros países, dependemos também, provavelmente, de uma parceria, talvez com outros fabricantes que podem complementar o nosso portfólio, tanto do ponto de vista de marca, como também de aplicações técnicas. Então, são um pouco as avenidas de crescimento que a gente vê. E na sua outra pergunta sobre a utilização da fábrica, eu diria que a gente, quando iniciou essa operação, a gente estava ali rodando a fábrica a cerca de 60%, hoje já estamos rodando a fábrica a 70%, mas ainda temos aí oportunidade para seguir crescendo volumes, e essa é a nossa estratégia no Lubrax, seguir com esse crescimento. Tá ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos e obrigado pelo espaço para a minha pergunta. Eu gostaria de voltar um pouco na discussão da evolução do market share, que ao longo do segundo semestre do ano passado evoluiu de forma positiva. Em janeiro, a gente viu uma volta. E aí eu gostaria que vocês tentassem ajudar a gente no sentido de separar os drivers de ganho ou perda de market share ao longo do segundo semestre, agora mais no começo do ano, né? Me parece que a janela de importação ela ficou mais aberta agora no começo do ano, fim do ano passado, o que pode ter explicado essa perda de share em janeiro. Então eu gostaria de saber se vocês compartilham dessa visão. Mais para a gente entender se dá para dizer que boa parte do ganho de share do segundo semestre do ano passado foi devido ao combate à informalidade e essa perda de share em janeiro, eventualmente, talvez ela tenha sido temporária, né? E aí, como follow-up dessa pergunta, se vocês pudessem comentar também o que vocês estão vendo mais recentemente. Eu imagino que esse cenário da janela mais aberta, ele prevaleceu ali até o começo de fevereiro, mas agora com o conflito no Oriente Médio, a situação se inverte de tal forma que em março a gente deveria ver um ganho de market share, talvez até acima do que a gente viu ali no final do ano passado, né? Então, é isso. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre essa dinâmica competitiva. Obrigado. Então, Bruno, obrigado pela pergunta. Sobre janeiro, é importante dizer também que não é uma questão só de janela aberta ou janela fechada, porque a gente já, mesmo no quarto trimestre do ano passado, nós tivemos alguns momentos de janela aberta e mesmo assim crescemos em market share. Ali teve um movimento muito one-off, que foi a mudança, o aumento do imposto que ocorreu de dezembro para janeiro. Então é importante pontuar que também teve um efeito de um excesso de produto no mercado devido a essa busca pelo ganho pelo aumento do imposto, do ICMS. Então, isso levou a uma sobreoferta one-off. Não é só uma questão de janela aberta ou janela fechada. Nós entendemos que nós somos bastante competitivos para que, mesmo em janelas abertas, a gente continue eventualmente estável ou com uma perda pequena de market share, mas para maximizar o resultado da companhia, priorizando margens ali em janeiro, a gente optou por realmente ter um driver um pouquinho mais por margem. Vou repetir o que eu falo, o nosso foco sempre ele é muito focado
em margem no curto prazo e longo prazo, sempre olhando o market share. Obviamente, janelas fechadas, a gente tem uma oportunidade maior de crescimento de market share. O que nós temos que olhar é o trimestre, eu acho que ele dá uma figura melhor para nós, e ele também o ano, né? Eu acho que nós estamos aqui, o compromisso nosso é que 2025 foi um ano de inflexão, sem dúvida alguma, muito pelas ações que nós vimos aí de carbono oculto e todas as ações contra as irregularidades, mas também uma série de ações de eficiência operacional da Vibra que nos dá mais competitividade para que eu possa, com margens maiores, reduzindo meu custo, trabalhando SG&A, mais eficiência logística. Esse ano tem a questão do etanol, da flexibilização do etanol. Então, isso tudo vai trazendo eficiência para a Vibra e nós vamos vendo continuamente, estruturalmente, a margem da Vibra avançar e, em paralelo, a gente vai ver o nosso market share crescer. Tudo de maneira, quando você olhar num período um pouco mais longo, de uma maneira estrutural. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Nicolas Barros, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tem uma pergunta sobre estoques, né, que você chegou até a comentar um pouquinho antes, mas só se puder dar um pouco mais de detalhe em termos de dias de estoque mesmo, principalmente em relação a diesel, como vocês estão hoje, se puder comparar com o histórico também recente, e como está o setor como um todo. E sobre o capital de giro, especificamente do quarto tri, se teve algum efeito pontual, principalmente em relação a contas a receber. É isso, obrigado. Do quarto tri contra receber, você pode. O estoque de diesel nosso, enfim, de estoque, eu não vou comentar agora, mas assim, a gente está, como eu disse anteriormente, nós estamos absolutamente normais e tranquilos do ponto de vista de abastecimento de toda a nossa rede de clientes, sejam eles B2B, sejam eles todos os clientes habituais nossos. O nosso nível de estoque está absolutamente adequado. A gente segue também, é importante ressaltar, fazendo as importações para os próximos meses. A gente já fechou importações para os próximos meses. Sempre, repito, obviamente, isso através do hedging ou através dos custos, isso obviamente a gente vai passar aos preços do todo o mix que vem de importado, que é uma proporção muito menor do que nós temos no mix total de Petrobras. Então, nossos estoques para abastecimento da nossa rede, eles estão, dos nossos clientes habituais, eles estão absolutamente muito parecidos com o que estavam meses anteriores. Inclusive, a companhia de fevereiro para março, a gente acabou passando com o estoque um pouco mais alto. Então, isso também nos permitiu um movimento interessante aí também para março, para a gente poder garantir o abastecimento de todos os nossos clientes habituais. Bem, falando um pouquinho de contas a receber, obrigado, Nicolas, pela pergunta. A gente vê aqui no quarto trimestre uma variação na rúbrica de contas a receber. Quando olha a gente consolida também a nossa trading. E aí, mais ou menos metade da variação que teve de crescimento de contas a receber é uma operação específica de uma compra da trading para venda para um terceiro, que era uma entrega, um pagamento contra entrega, que teve questões, né, operacionais, meteorológicas aí, que o navio só conseguiu desembarcar em 2026 e o pagamento aconteceu no comecinho de 2026, questão de dias, isso ficou pendurado com os recebíveis de 2025. Então isso faz parte das oscilações normais que comentei, que a gente vai estruturalmente reduzir o capital de giro, mas no dia a dia, pela complexidade e do negócio, vão acontecer variações assim, um trimestre para o outro, que se compensam, mas no longo prazo a direção é a mesma de redução de capital de giro. Então isso é uma questão pontual aqui, logística, que penalizou uma venda da trading, um navio inteiro. Perfeito, muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO, Sr. Ernesto Pousada, para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado a todos. Eu queria reforçar o que nós falamos aí na abertura. O ano de 25 foi um ano que nós havíamos prometido a inflexão e veio essa inflexão em termos de market share. Foi um ano em que conseguimos evoluir bastante nas nossas margens também, trimestre a trimestre, entregando margens melhores. E o ano de 26, nós seguimos bastante confiante, de maneira estrutural, que nós vamos avançar em margens e vamos avançar em market share. Mas sempre a gente tem que olhar o ano como um todo e não esses momentos voláteis
que muitas vezes são muito presentes no nosso negócio, mas a gente sempre olhando como a Vibra está construindo uma história de sucesso, uma história de entregas sustentável ao longo dos anos, sustentável independente dos ciclos de volatilidade que a gente tem ao longo do caminho. Então, nós vamos certamente trabalhar bastante ao longo desse ano para que a gente possa chegar ao final de 26 com resultados ainda melhores do que tivemos em 2025. Muito obrigado a todos, um bom dia. Obrigado, bom dia. A videoconferência da Vibra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.